Olá, pessoal! Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer a previsão do mês de junho de 2022. Como que será esse mês? Quais são os principais aspectos? Quais são as principais energias? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Eu trouxe aqui o calendário do mês de junho de 2022 com todos os aspectos que a gente vai ter no céu. Então, vou fazer uma abordagem assim dos principais aspectos que a gente vai ter por semana. Então, a gente tem aqui a primeira semana de junho, que vai aí do dia 1º ao dia 4. O que acontece nessa semana? Primeiro que essa semana, ela é uma semana de mudança de ritmo. Por quê? Porque a gente vai ter Mercúrio ficando direto aí no grau 26 e 6 minutos do signo de Touro, e a gente vai ter também no dia seguinte, a gente vai ter Saturno começando o seu movimento retrógrado no grau 25 e 15 minutos do signo de Aquário. E isso aqui indica que essa semana é uma semana que a gente provavelmente vai ter mudanças simbólicas. Talvez seja aquela semana que a gente começa a compreender as coisas com mais clareza, que a gente vê que os resultados estão vindo de certa forma, mas Saturno ficando retrógrado vai começar a exigir um pouco mais de responsabilidade, ou talvez a partir daqui a gente venha a sentir um pouco mais o retorno das coisas. Então, sei lá, de repente você fez um trabalho mal feito alguns meses atrás. Aqui pode começar a surgir aquela sensação: ih, caramba, eu lembro que eu fiz aquele trabalho mal feito. Será que alguém vai perceber? Aquele processo ali que eu deixei inacabado, que eu tinha que resolver, que eu tinha que resgatar, talvez eu tenha que resgatar agora. Essa sensação vai começar a vir. Tá? Saturno ele vai ficar retrógrado até o dia 10 de outubro de 2022. Ele vai chegar até o grau 6 e 53 minutos do signo de Aquário, tá? Então, durante esse período, é claro que a gente vai sentir e talvez ter que rever e revisar algumas questões mal executadas, problemáticas ou até mesmo dívidas do passado, tá? É um momento realmente de muito resgate nesse sentido. E é por isso que essa semana a gente vai sentir essa mudança de ritmo, né? Algumas coisas vão começar a se resolver mais facilmente, a gente vai ter uma compreensão mais clara das situações que precisam ser resolvidas, mas chegou aquele momento de também a gente começar a pagar faturas do passado. Então essa é a primeira semana. Já a segunda semana, essa segunda semana é uma semana que talvez a gente tenha algumas surpresas, é uma semana bastante alquímica de mudanças que a gente pode perceber acontecendo, porque a gente vai ter alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a conjunção de Vênus e Urano, que vai acontecer no dia 11 de maio, às 19 horas e 57 minutos. Essa conjunção vai acontecer no signo de Touro e sempre que a gente tem a Vênus entrando em contato, é uma vez por ano que a Vênus entra em contato com Urano, nesse sentido de união. Também se inicia um ciclo da Vênus relacionado a Urano, mas é aqui que a gente começa o processo de mudanças, de reformas, de libertação, de quebra, de alguma questão, principalmente nos nossos relacionamentos, mas como está acontecendo no signo de Touro, tem relação também com as nossas finanças. É claro que isso aqui pode trazer algumas surpresas para a gente de forma coletiva, de repente pode aparecer alguma instabilidade na economia mundial, alguns altos e baixos na bolsa de valores, algumas coisas vindo de forma surpreendente, inesperada, balançando aí o mercado financeiro. Isso pode acontecer de forma coletiva, mas nas nossas vidas pessoais, isso pode representar também um quebra de paradigma. De repente, se você tem uma ideia relacionada aos valores financeiros, se você entende que de repente dinheiro não é uma coisa bacana, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, que você não consegue ganhar dinheiro com facilidade, ou seja, de repente tem aí uma quebra de crenças também relacionado à sua relação com dinheiro, ou de repente alguma questão relacionada ao seu valor próprio, amor próprio. De repente você pode começar aí a entender as relações de uma outra forma, de uma outra maneira. Ou seja, mudanças muito interessantes podem surgir a partir aí dessa união de Vênus com Urano. E obviamente aqui também se inicia um ciclo de transformações. A gente pode utilizar este momento para intencionar, né, como se fosse a lua nova de Vênus e Urano. Então a gente pode começar a intencionar ou a projetar
mudanças para o futuro. O que que você quer mudar nas suas relações? Quais são os valores que você carrega hoje que você não quer carregar para o seu futuro? Quais são as sociedades, os grupos, os amigos que você tem aí que você quer manter? Quais são aqueles que você quer reformar? Quais são aqueles que você quer reciclar? E quais são aqueles que você quer mudar realmente? Se libertar. Lembrando que Urano tem muita relação com libertação, né? Então, essa semana aqui vai representar muito isso. A gente vai sentir durante toda a semana esse chamado, né, para inovações, para a gente inovar na nossa forma de se relacionar e na nossa relação relacionada ao dinheiro e a tudo aquilo que é de valor para a gente. Mas além disso, a gente ainda tem Mercúrio conversando, fazendo a sua última conversa aí com Plutão, né? Mercúrio encontrou Plutão 3 vezes, então essa é a última conversa em trígono. E também essa semana pode, junto com essa conjunção de Vênus e Urano, essa semana do dia 5 ao dia 11, pode ser aquela semana em que a gente passe por mudanças, mas talvez a gente compreenda muito bem quais estruturas a gente precisa focar, né? O foco de Mercúrio em Touro conversando com Plutão em Capricórnio, é terra com terra. Então a gente consegue focar. Aqui a gente está finalizando os ajustes e os consertos e as revisões que a gente teve que fazer com Mercúrio retrógrado. Então aqui a gente já está olhando para as estruturas de uma forma mais consciente, de uma forma mais clara, ou seja, aquilo que a gente precisa mudar, né? Porque a gente vai ter a energia da mudança acontecendo nessa semana também, ela vai se estender para a semana seguinte. Então, aquele poder alquímico que a gente tem na mão, de transformar chumbo em ouro, através do pensamento, do poder da comunicação, do poder do recalcular, de refazer os mapas mentais, para que aquilo ali se concretize. Tá bom? Então é muito bom, uma semana alquímica e ao mesmo tempo surpreendente, com surpresas, mudanças, reformas que talvez a gente precise fazer. Então aproveitem. E, é claro, a gente vai ter também nessa semana, no dia 6, o Sol fazendo um sextil para Quíron. O Sol vai estar ali no signo de Gêmeos, então o regente do signo de Gêmeos é o próprio Mercúrio, é a mente, é o intelecto, é a compreensão, é como a gente está assimilando as informações. Então, Sol conversando com Quíron de forma harmônica, num sextil, simboliza que a gente está tendo ajuda, de repente uma ajuda externa, ferramentas, informações que podem nos guiar no entendimento e na compreensão das nossas feridas. Nós estamos passando por um processo de cura de nossas feridas, de entendimento das nossas feridas e de tomarmos ação, atitude relacionada às nossas feridas. A gente vai ter no dia 15 Marte fazendo conjunção com Quíron. Então aqui a gente vai iniciar um processo realmente de cura, de ação, de atitude, de agir para trazer a cura. De repente você não precisa agir para curar a si mesmo, mas pode ser que as suas ações em ajudar a curar o outro traga compreensão de como você pode curar a si mesmo. Então isso é muito bacana. Então essa semana aqui é uma semana muito alquímica e de possíveis compreensões também de feridas, tá? Semana de 5 a 11 de junho de 2022. Aí a gente vai para a terceira semana do mês de junho, que é do dia 12 ao dia 18. Aqui a gente vai ter a lua cheia da lunação geminiana, então a lua cheia vai ser em Sagitário. Aqui, olha, na semana anterior, na semana de 5 a 11, a gente vai ter a lua crescente em Virgem, então a gente vai estar conseguindo focar, fazer mudanças concretas, entender e compreender os processos materiais, palpáveis, né? Essa é a semana aqui que a gente pode ter mudanças surpreendentes e é uma semana muito alquímica. Já essa semana aqui é uma semana de desafios, tá? Essa terceira semana de junho é uma semana de desafios em questão de enganos, perdas e ajustes de conta. Por quê? Porque a gente vai ter nessa semana, o principal aspecto que a gente tem aí é o Sol fazendo quadratura para Netuno, tá? O Sol vai fazer quadratura para Netuno no dia 16 de junho de 2022, às 10 horas e 41 minutos. E isso é bem no meio da semana, né? Na quinta-feira ali. Ou seja, a gente tem dias antes
e dias depois em que talvez a gente passe por algum processo de engano, talvez a gente seja pego na mentira, ou talvez alguém pode mentir para a gente vai descobrir que aquilo ali não era verdade, que a gente foi iludido, ou qualquer coisa assim. É um período em que, de repente, é uma semana que podem surgir muitas fake news, ainda mais porque o Sol está em Gêmeos, então os veículos de comunicação, de repente, podem reproduzir mentiras, ou pessoas importantes Sol podem passar informações meio nebulosas, sem uma fonte certa. Então é importante essa semana, essa terceira semana, uma semana para a gente tomar cuidado com informações falsas, com enganos, com trapaças, com golpes na internet. Cuidado com golpes na internet nessa terceira semana de junho. Ao mesmo tempo, se você for negociar com alguém, se você for vender algum produto, algum serviço, procure deixar as coisas bem claras para que não tenha problema lá na frente, para que você não tenha problema. Vamos supor que você vende um produto para alguém, aquela pessoa entende A e na verdade você está vendendo C. E depois ela pode entrar com processo, pode trazer problemas aí para você. Então essa é uma semana que é importante a gente ficar de olho em relação a enganos. Quanto mais claro a gente deixar as coisas, melhor. E a gente vai ter uma energia que vai nos ajudar. Que ali no dia 13 de junho, na segunda-feira, a gente vai ter Mercúrio voltando para o signo de Gêmeos, voltando para o seu domicílio direto, ainda passando ali nos últimos graus da sua zona de sombra. Ao 12h26 é quando Mercúrio volta para o signo de Gêmeos, ou seja, Mercúrio vai se expressar na sua melhor versão. Por mais que a gente ainda esteja colocando o pingo no i, das questões que a gente teve que consertar do passado, ainda assim a gente está com a mente mais clara, ágil, safa, ou seja, a gente vai ter essa ajuda, esse auxílio para enganos aqui. Só que essa mente ela pode ficar muito dispersa. De repente a gente pode olhar para várias coisas ao mesmo tempo e não prestar atenção aos detalhes. E Mercúrio sempre vem com essa chamada de Virgem. Preste atenção nos detalhes, seja mais minucioso, criterioso. Cuidado para essa energia totalmente mutável e super rápida e ágil de Gêmeos, a gente passar pelas coisas e não perceber esses detalhes, tá bom? E aí é quando, no dia 15, a gente tem a conjunção de Marte com Quirón. Isso aqui também pode ser um desafio no sentido de acionamento de feridas. Então pode ser que essa semana, essa terceira semana, a gente perceba algumas feridas sendo acionadas. Gatilhos vindo à tona, situações que de repente machucaram a gente em algum lugar do passado, em algum momento do tempo e do espaço, ou até mesmo de vidas passadas, pode ser que esse clique aconteça, que essa chama reacenda, e é importante a gente ficar atento a isso, porque pode ser aqui que as coisas comecem a vir para sua consciência com Mercúrio já em Gêmeos, e aí é quando você tem o poder, porque quando vem para sua consciência é quando você tem o poder de agir, de tomar atitudes, de tomar decisões ou de fazer alguma coisa relacionada àquilo que você está lembrando, sentindo ou experimentando. Então isso aqui é um momento muito mágico. Se você prestar atenção, pode ser que ali venham informações para você sobre feridas, incômodos, inseguranças, sensações estranhas que você de repente pode vir a ter relacionado a si mesmo, a sua autoimagem, a pessoa que você é, a sua identidade, porque Marte vai estar ali no signo de Áries, Então a gente está trabalhando a questão do eu, do self, da nossa identidade, e são feridas ali. Então, aproveite para trabalhar nesta semana, tá? É quando tudo isso vai ser acionado. E aí a gente tem um outro desafio aqui, no dia 18, no sábado, que é a quadratura de Vênus e Saturno. Um pouco antes a gente vai ter o Sol conversando em trígono, lindíssimo ali no elemento ar, que é Aquário, e o signo de Gêmeos, que vão fazer esse trígono. É uma energia de muito entendimento das mudanças que a gente está fazendo com a conjunção de Vênus e Urano. Então, aquelas pequenas reformas que a gente está fazendo em assuntos de valor na nossa vida, esse aspecto do dia 16 vai ser muito bom para que a gente entenda como fazer de forma consciente, pé no chão, realista, pragmática, com responsabilidade, sabedoria, maturidade, sabendo priorizar bem as etapas, ou seja, a gente vai ter toda essa ajuda. Mas aqui, olha, a Vênus fazendo quadratura para Saturno, a Vênus ali no signo de Touro e Saturno no signo de Aquário, isso aqui simboliza o quê? Desapego,
quebra de paradigmas. O que são os paradigmas? É a energia taurina, fixa, estática, apegada, solidificada. Então, se você tem aí valores, apegos, situações que impedem essas mudanças e essas transformações, esse é o momento que Saturno vai enquadrar a Vênus, vai dizer, olha, solta. A gente vai ser desafiado no soltar, no desapegar, no romper as correntes. Saturno está em Aquário, rompa as correntes. Libere espaço para que o novo seja construído. E o novo não precisa ser gigantesco, não. Pode ser uma ideia, pode ser uma crença, pode ser um sentimento, pode ser uma mudança na sua rotina relacionada aos seus valores, ao seu dinheiro, ao seu relacionamento, mas é uma mudança. Então, é um padrão antigo que precisa abrir espaço para o novo chegar, para essas mudanças que estão acontecendo da semana anterior, da segunda semana de junho de 2022, tá? Então, aqui a gente vai ter todos esses desafios. Essa semana é uma semana de muito desafio aqui, uma semana que talvez a gente seja cutucado nas nossas feridas, que aquela pedrinha no sapato comece a incomodar de verdade e a gente talvez tenha que tomar atitudes para poder parar com aquele incômodo, com aquela dor, sair daquela encruzilhada, daquela energia estagnada. Aí a gente entra na quarta semana, que vai do dia 19 ao dia 25 de junho. Se a gente teve uma semana muito desafiadora aí, na terceira semana, essa aqui é uma semana fluida, leve, cheia de oportunidades, porque a gente vai ter aspectos que vão fluir, que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a fazer todas essas etapas desafiadoras a irem para frente. Então, se vocês quiserem aproveitar, essa quarta semana do mês de junho é uma semana de fluidez, porque olha os aspectos que a gente tem. A gente começa ali no domingo, no dia 19, com a Vênus conversando lindamente com Netuno. Isso facilita muito o soltar, né? Então, a gente tem ali, olha, no dia 18, no sábado, a Vênus fazendo quadratura para Saturno, falando assim, olha, desapegue, rompa essas correntes que estão te enraizando em coisas que você não precisa mais. Aí vem Netuno e fala assim, olha, busque outros valores, busque entender o que realmente é valioso na vida, o que realmente é importante na sua vida. Vamos supor, você está com resistência aí de mudar de emprego, mas você está sendo ali maltratado ou maltratada, as suas habilidades não são reconhecidas, o seu trabalho não é reconhecido, ou seja, todo o potencial que você tem está minando, você está se sentindo inútil, uma pessoa sem valor, mas você ganha bem ali. É um dinheirinho bom, mas você vai cansado, você está ficando doente, indo trabalhar naquele lugar e de repente você tem uma oportunidade de trabalhar em um lugar que você ganha um pouco menos, mas que a atmosfera é mais leve, você tem a oportunidade de mostrar o seu potencial, você tem a oportunidade de crescimento. Aí você olha para esse montante de dinheiro, aí você pensa naquele dinheiro a menos que você vai ganhar, você olha para suas contas, para suas dívidas e fala, caramba, mas Netuno, ele vai mostrar para você o que é melhor. Você perder sua saúde, se sentir uma pessoa inferior, não qualificada, onde as pessoas te diminuem, ou é melhor você olhar para outras questões? Você ser admirada pelo seu trabalho, você se sentir bem, você entrar em uma atmosfera onde você é bem recebida, você é benquista ou benquisto, onde você vai voltar para casa feliz porque você foi produtivo ou produtiva. É esse tipo de coisa que esse Netuno pode trazer para a gente. Então, vale a pena a gente ficar atento ao que Netuno vai dizer para a gente nesse sentido, né? Mas isso aqui é muito sutil, às vezes até imperceptível, esses valores mais intangíveis que dinheiro nenhum paga, eles quase não são percebidos. Então é importante a gente dar atenção, a gente querer, a gente se interessar por aquilo que está vindo ali como intuição, como um chamado, um despertar, tá bom? Até porque é um sextil que está acontecendo. Aí a gente tem no dia 21 a entrada do Sol no signo de Câncer, então a gente vai começar a trabalhar os assuntos emocionais, sentimentais, nutritivos, amorosos, a energia da mulher, da mãe.
seja você homem, seja você mulher, todos nós temos essa energia canceriana dentro de nós. A gente vai começar a olhar um pouquinho para o nosso passado, trazer lembranças lá de trás. É aquele momento que a gente faz um mergulho para dentro, para os nossos sentimentos e para as nossas emoções e para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso lar. Então, é um momento bem aconchegante, bem gostosinho. E a gente tem aí Vênus fazendo um aspecto muito bonito no dia 21 também, praticamente junto com a entrada do Sol em Câncer. A gente vai ter a Vênus conversando com Plutão em um aspecto fluido, em uma via toda aberta, sem empecilhos. Então a Vênus ali no signo de Touro, recebendo todo o poder de solidificação, de transformação, de cura relacionada aos nossos valores. Então, se você quer construir estruturas novas, ou se você quer entender como que essas estruturas podem ser formuladas, esse momento aqui, essa semana, que é uma semana super fluida, que é a 4ª semana de junho, vai ser maravilhoso para isso, tá? E a gente vai sentir dias antes e dias depois essa conversa da Vênus com Plutão. Então a gente talvez tenha um entendimento e uma percepção melhor dos nossos valores e do que a gente quer estruturar, de como que a gente quer estruturar. Lembrando que a gente está passando por momentos de mudanças, de valores, a gente vai passar por aquela semana desafiadora de Saturno enquadrando a Vênus, né, e falando assim, opa, desapega, a gente vai ter aí Netuno ajudando a gente a entender o que realmente tem valor na nossa vida. E aqui a gente tem a possibilidade de começar a construir estruturas novas e firmes, sólidas, superadas. Ou seja, a gente pode superar questões e crises que a gente passou aqui atrás. E aí a gente tem ao longo da semana, ali no dia 22, a Vênus em seguida entrando no signo de Gêmeos. Ou seja, aqui a gente entendeu quais os processos, o que a gente quer solidificar, o que a gente quer enraizar, e a partir daqui a Vênus em Gêmeos, começa a ficar ágil, a começar as suas parcerias, as suas conversas, as suas negociações. Então ela fica aqui super solta, lembrando que a Vênus rege Libra, que também é do elemento ar. Então ela se sente bem no elemento ar. Ela vai entrar em Gêmeos, então ela vai ficar toda soltinha para fazer as suas negociações, para vender seu peixe. Ou seja, essa energia ela é maravilhosa da Vênus, tá? E aí a gente tem esses principais aspectos para essa 4ª semana. Então, uma semana super fluida, leve e repleta de oportunidades. Que a gente aproveite ao máximo essas forças que estão aí. Aí a última semana, a 5ª semana de junho de 2022, que vai do dia 26 ao dia 30, aqui a gente tem mais uma semana um pouco desafiadora, mas no sentido emocional, porém com possibilidade de conquistas. Por que isso? Porque primeiro a gente tem aí, olha, Marte e Mercúrio fazendo sextil ali. Marte fazendo sextil para Saturno e Mercúrio fazendo sextil para Quirón. Sextil é sempre uma energia de auxílio. São ferramentas que estão disponíveis para a gente, às vezes diante dos nossos olhos, mas a gente precisa ter o interesse de receber esse auxílio, essa ajuda. Ela está ali disponível, mas a gente precisa ir lá e pegar e escolher essas ferramentas para poder utilizar. Agora imagina, Marte no signo de Áries e Saturno no signo de Aquário. É isso que vai ser esse sextil. Gente, essa energia é uma energia muito boa para a gente começar os nossos projetos no sentido de monte a sua maquete, faça o seu plano de negócio. E a gente está chegando na fase nova, a gente está no fechamento desse ciclo, tá? A gente está aqui, olha, no dia 21 começa a fase minguante que vai acontecer no signo de Peixes. Então, é uma fase de reflexão, realmente, de análise do que deu certo, do que não deu certo. E esse aspecto acontecendo nessa fase minguante é a fase para a gente montar um plano de negócio. Ou seja, é aqui que a gente vai planejar o negócio para a lua nova em Câncer, que é quando a gente vai começar a trabalhar os assuntos cancerianos. Então, é aqui que a gente tem essa oportunidade. Por isso que é uma semana desafiadora no sentido de entender processos que não deram certo. Talvez isso mexa com a gente emocionalmente, o desafio vai estar aí, porque a gente vai estar muito sensível emocionalmente, mas é uma oportunidade da gente começar a planejar. E é claro, com Mercúrio olhando ali para Quirón. Então, se a gente tiver alguma dificuldade, alguma insegurança ao negociar, ao encontrar pessoas,
ao trocar com as pessoas, ao vender uma ideia. Esse é o momento que Mercúrio talvez ajude a gente a identificar onde que está essa picuinha aí que às vezes impede a gente de ter essa relação mais solta. E aqui, olha, a gente vai ter a lua nova no dia 28, a gente vai ter a lua nova acontecendo no signo de Câncer. Às 23 horas e 52 minutos, a lua nova vai acontecer no grau 7 e 22. Nesse mesmo dia, a gente vai ter Netuno ficando retrógrado no grau 25 e 27 de Peixes. E ele vai ficar direto só ali no dia 3 de dezembro, inclusive meu aniversário, de 2022. É quando ele volta o seu movimento direto. Ele vai voltar ao movimento direto no grau 22 e 39 minutos, tá? Se vocês quiserem anotar aí. Então, ele fica do dia 28 de junho até 3 de dezembro. E essa retrogradação de Netuno, ela é muito imperceptível, até porque Netuno muitas vezes a gente não percebe muitos resultados dele, a gente leva um tempo para entender, então não tem muito o que se preocupar relacionado à retrogradação de Netuno. O único ponto que é importante a gente entender é que algumas revisões espirituais, psíquicas, do inconsciente podem vir à tona, mas talvez a gente entenda melhor os ajustes que vão acontecer para essas áreas daqui a algum tempo. Pode levar alguns meses, alguns anos, isso depende de cada um. Então não tem muito o que se preocupar com a retrogradação de Netuno. E aí a gente vai ter a quadratura de Sol junto com Júpiter. Inclusive, esse aspecto vai estar aí no mapa da lua nova, no signo de Câncer. Vai ser uma lua nova desafiadora nesse sentido. Por quê? Porque aqui a gente tem o Sol no signo de Água e Júpiter no signo de Fogo de Áries. Aqui a gente vai ter o desafio emocional que eu falei antes. Cuidado para não transbordar as suas emoções no sentido de deixar as emoções tomar a frente de tudo, e isso aqui, junto com Júpiter, virá um tsunami de emoções. Inclusive, essa lua nova pode trazer muitas questões, muitos problemas climáticos relacionados à água, deslizamento de terra, enchentes, nevasca, tudo que envolva água ou água congelada como a neve, coisas do tipo, podem ser problema aí. Tá? Mas também isso aqui pode vir em forma de tsunami emocional, a gente perder a linha emocionalmente. E isso está bem no meio da semana, dessa quinta semana aí do mês de junho. Então a gente tem que tomar cuidado dias antes e dias depois para ver se a gente não vai fazer nenhuma besteira, porque a gente está deixando as nossas emoções transbordarem de forma incontrolada, excessiva, exagerada, de uma forma bélica, né, que é Júpiter no signo de Áries. Então é importante ter atenção relacionado a isso. E aí a gente tem o último aspecto, que é a Vênus conversando com Júpiter. Vênus em Gêmeos conversando lindamente com Júpiter. Aqui, olha, é a oportunidade maravilhosa de parcerias, de acordos, de vendas, de ensino, né? Se você quer lançar um curso, alguma coisa nesse dia 29, dias antes e dias depois, também está maravilhoso para isso. As parcerias vão estar super bacana, mas cuidado com o entusiasmo exagerado, ou falar demais, colocar ideias demais, fazer parcerias com muitas pessoas. De repente podem aparecer muitas oportunidades e você queira agarrar todas essas oportunidades e depois você não dá conta. Aí é importante lembrar de Saturno lá em Aquário. Faça suas escolhas de forma consciente, madura, responsável, para não enfiar os pés pelas mãos. E aí a gente termina o mês de junho de 2022 com essas energias maravilhosas aí, com semanas desafiadoras, semanas superfluidas, oportunidades, mudanças, surpresas, ou seja, é um mês bastante agitado que a gente tem aí pela frente. E é isso, eu espero que vocês gostem desse formato de previsão para o mês que eu estou trazendo aqui para vocês. E lembrando, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha aí embaixo, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.